Então, vamos lá, pessoal. Boa tarde novamente, né? Então, nós vamos fazer hoje um exercício relacionado ao cálculo de quantidade e também de quantitativo de material, tá? No caso específico aqui, nós vamos fazer dois tipos de cálculo. O passo a passo do cálculo, ele é o mesmo, só vai variar aí, no caso, no enunciado, os dados que vocês vão estar utilizando, tá? Então, nós vamos fazer, primeiramente, um cálculo para saber a quantidade de reboco, e aí, como você está vendo entre parênteses, né, o volume, tá certo? E também a quantidade de cada material que vai estar compondo esse seu reboco. E aí na letra B nós vamos estar fazendo praticamente o mesmo cálculo, só que agora por contrapiso, ou seja, vai ser aquela base que vai estar à espera do revestimento cerâmico que você vai estar colocando no ambiente, tá bom? E além desse volume de contrapiso, também a quantidade de material, quanto de cada material você vai precisar para executar esse serviço. Então, informações que foram passadas para essa questão. Duas coisas importantíssimas que você tem que estar ciente, né? O peso específico de cada um desses serviços. Peso específico do reboco, peso específico do contrapiso. Então, está mostrado aqui para a gente quanto que vale cada um deles, né? Então, peso específico do reboco, 2.100 quilos por metro cúbico, tá? Esse é o peso que você vai ter de argamassa de reboco por metro cúbico. E aqui, o peso específico para o contrapiso, por isso a sigla CP, tá? Então, 2.300 quilos por metro cúbico. Você percebe que tem uma diferença aqui, né? De 2.100 para 2.300. Um dos fatores fundamentais para esse aumento aqui de peso é a questão do tipo de areia que você vai estar utilizando. Nesse primeiro caso aqui, no reboco, você vai estar utilizando uma areia fina, por tudo que nós já conversamos, né? Dar um melhor acabamento, deixar a parede mais lisa, mais fácil de ser empregada uma pintura futuramente. Aqui não, você vai estar utilizando no contrapiso uma areia grossa, tá? Então, por isso, por ser uma areia grossa, por ter uma densidade diferente, no caso superior à densidade da areia fina, a gente tem essa diferença aqui no seu peso específico, tá certo? O reboco que nós vamos estar utilizando para fazer essa questão aqui vai ser o traço 1 para 2 para 4. O que é que significa cada item desse aqui? Esse número 1 simboliza aqui o cimento, o número 2, a quantidade de cal proporcional à quantidade de cimento, e o número 4 significa a quantidade de areia fina, tá? Então, resumindo esse traço aqui, tudo vai se passar por uma proporcionalidade. Então, se você utiliza uma quantidade de cimento, você vai utilizar duas vezes essa mesma quantidade, só que agora de cal, e depois você vai estar utilizando 4 vezes dessa mesma quantidade, só que de areia fina para produzir o reboco, tá? Espessura do meu reboco, vamos utilizar o que a norma nos pede, 1,5 cm, tá? Em média ali, 1,5 cm de espessura de reboco. Para o contrapiso, o traço muda, o traço do contrapiso não vai levar cal, tá? Ele vai levar apenas cimento e areia, ou seja, a proporção aqui vai ser de 1 para 3, ou seja, uma quantidade aqui de cimento que você vai estar utilizando, você vai repetir a mesma 3 vezes, só que agora com areia. Comumente nas obras, os operários eles utilizam latas, tá? Então, geralmente, se fosse fazer uma dosagem com esse traço aqui, seria uma lata de cimento e 3 latas de areia, assim como no traço acima, né? Seria uma lata de cimento, 2 de cal, 4 de areia. A espessura que nós vamos estar utilizando pelo contrapiso, outra espessura indicada por norma. No caso aqui vai ser 2,5, tá certo? Para essa questão aqui, eu coloquei para vocês essa planta aqui, tá? Uma planta bem simples, é apenas um ambiente, no caso aí uma suíte, tá certo? Esse material, lembrando, já está lá no Classroom, né? Tu já pode estar baixando. Então, aqui eu procurei colocar o mais simples possível para que você entenda o mecanismo do cálculo. Você entendendo esse mecanismo, qualquer projeto que você pegar, você vai conseguir fazer esse quantitativo perfeitamente, tá bom? Então, nós temos aqui uma suíte, como eu tinha te falado, as espessuras de parede, 12, tá? Não confundir essa espessura da parede com a espessura do reboco, tá certo? Essa outra medida aqui também 3,5 e assim por diante. Medidas do banheiro, 1,30 por 2,30, tá? Sempre de maneira interna. E aí nós temos aqui um conjunto de quarto
e banheiro, que no caso seria popularmente conhecido como suíte, tá bom? E a primeira coisa que nós vamos estar iniciando para fazer esse cálculo é você descobrir, primeiramente, começando pelo reboco, por exemplo, saber qual seria a sua área de reboco, tá? Quantos metros quadrados de reboco eu vou precisar estar calculando? Então, nessa hora, você vai pegar todas as medidas que estão sendo apontadas na tua planta baixa e fazer o seu cálculo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, vou colocar uma informação para você aqui, que é a altura do nosso pé direito, tá? Então, nosso pé direito aqui que nós vamos estar utilizando para esse cálculo vai estar valendo 3 metros. O que seria o pé direito? Aí, vamos relembrar um pouco de desenho técnico. Seria aquela altura que vai ser medida do piso até o forro, até o início do forro do ambiente que você está trabalhando. Então, vamos considerar aí esse pé direito de 3 metros, tá certo? Feito isso, eu coloquei aqui de uma maneira que ficasse o mais simples possível para entender, mas que não necessariamente você tem que fazer tudo isso para fazer os seus cálculos, tá? Eu coloquei aqui apenas de uma maneira que ficasse mais fácil para simbolizar, que é, no caso, a abertura dessas paredes aqui, para que você entenda esse seu ambiente, no caso a suíte, de uma maneira geral, né? Então, eu vou chamar essa parede aqui, por exemplo, olha, que é a parede de entrada da suíte, né, onde tem a porta aqui, eu vou estar chamando essa parede aqui de parede 1, tá? Essa parede aqui eu vou chamar ela de parede 2, essa daqui de parede 3, e essa última aqui de parede 4. Perceba que eu ainda não estou mexendo aqui com essa parede interna aqui, olha, do banheiro da suíte, tá? Apenas a suíte de maneira geral. Então, aqui embaixo, eu procurei simbolizar essas paredes, tá? É como se eu tivesse aberto aqui essa suíte, né? Tivesse cortado bem aqui e tivesse esticado as paredes aí, ó. Então, essa primeira parede é justamente a parede 1. Como é que eu consigo identificar isso daqui, olha? Perceba que eu tenho uma porta aqui no canto, que é justamente essa porta, olha. Logo vem aqui a quina da parede, né? Que já vai dar acesso para essa segunda parede, para a parede 2, que é justamente essa daqui, ó. Tá? Depois nós temos a terceira parede, está aqui a janela como referência, está aqui a janela como referência. Então, seria aqui a parede 3. E, por último, esse paredão aqui atrás, que é a parede 4, tá bom? Parede 4. Qual é a referência? Aqui o balancinho, quase que no canto da parede, olha. Está aqui ele, tá certo? Então, eu ramifiquei aí toda a minha suíte. Desmembrei ela, deixei ela toda como se eu tivesse cortado a parede e tivesse esticado as paredes aí em linha reta, beleza? Aqui embaixo eu tenho a parede do banheiro, olha. Então, primeiramente aqui, contando o banheiro, eu vou contar essa parede interna aqui, olha. Eu vou chamar ela de parede 1 e essa outra parede interna aqui de parede 2. Percebe que a parede 2 é a que tem a entrada do banheiro, né? Essa porta de 60 por 2,10. É justamente essa portinha bem aqui, ó, tá? Então, aqui seria a parede 1, aqui seria a parede 2. Tá? Então, volto a repetir, eu fiz esse desmembramento apenas que você entendesse o ambiente, a suíte como um todo. Você não ficasse observando apenas uma parede. Tá? E aí, para você fazer seu cálculo agora, nós podemos fazer o seguinte, ó. Aproveitando que eu fiz esse desmembramento aqui, você percebe que o perímetro externo aqui, olha, dessa minha suíte, quando eu contabilizo apenas as medidas externas aqui, eu tenho um total de 17,80 metros, tá? 17 metros e 80 centímetros. Esse número 3 aqui está representando quem? O meu pé direito, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo agora aqui é esse cálculo. Então, olha só, esse cálculo aqui das paredes, eu vou estar contabilizando da seguinte maneira, tá? Vou chamar aqui de área, vai ser aqui o 17,8, que é o perímetro geral aí da minha suíte, vezes 3, que é o pé direito, tá bom? Se você tiver essa calculadora aí, você pode ficar à vontade para fazer o cálculo também, tá? Para a gente ir confirmando os valores aqui. Então, fazendo essa continha aqui, nós vamos ter uma área de aproximadamente 53,40 metros quadrados, tá? Então, 53,40 metros quadrados, que nada mais é do que toda essa área aqui, olha, como se fosse esse grande retângulo aqui. Só que nós temos que fazer o seguinte agora, nós temos que descontar
essas áreas de esquadrias. Afinal, aqui não vai levar reboco, né? Aqui vão ser furos que futuramente vão estar sendo colocadas as esquadrias. Porta, janela e balancinho, tá bom? Então vamos lá. Calculada essa área total da parede, nós vamos aqui, olha, para as áreas das esquadrias. Então, o primeiro caso aqui, o balancinho, vai ter uma área, quando nós multiplicarmos aqui, olha, 50 por 50, vale a pena abrir um parênteses aqui, né? As medidas do meu balancinho são 50 por 50. Esse 1,80 significa a que altura o meu balancinho está do piso pronto, tomando como referência o piso pronto, né? Então, com 1,80 m de altura, ele começa o meu balancinho. Então, para a gente, o que vai estar importando são essas medidas aqui, 50 por 50. Isso daqui vai me gerar uma área de balancinho de 0,25 metros quadrados. Atentem sempre para a unidade, tá? Se você tem uma área aqui em metros, você não pode utilizar essas medidas em centímetros, você tem que também trabalhar com metros, perfeito? Outra esquadria que nós vamos estar levando em consideração é a porta aqui, olha, que mede 80 por 2,10. Então, aqui a área da minha porta. Eu vou estar observando que 80 vezes 2,10 vai me dar uma área de aproximadamente 1,68 metros quadrados, tá bom? E aí, por último, a última esquadria que eu tenho é a minha janela. Essa janela está bem fácil o cálculo, porque ela mede 1,50 por 1 metro. Lembra que esse 1,10 é a altura do piso pronto até o início da minha janela, né? Então, vou levar em consideração apenas essas medidas aqui de cima. 1,50 vezes 1 é o próprio 1,50, tá bom? Então, vou colocar aqui a área da minha janela, o espaço que vai ficar destinado para a minha janela, perfeito? Para eu saber agora a minha área, de fato, que eu vou precisar estar fazendo esse reboco, eu vou estar pegando esse valor maior aqui, 53,40, e subtraindo desses demais aqui, tá bom? Então, 53,40 menos essas três áreas aqui, vai me dar um valor aqui, uma nova área, que é de fato que eu vou estar precisando, de 49,97. É aconselhável você ainda não arredondar nesse momento, tá? Deixa para arredondar no final essa área aí. Então, nós temos aqui 49,97, perfeito? Perceba o seguinte, olha, essa parede, essa área aqui, ela vai precisar ser multiplicada por quanto? Por 2. Precisamos multiplicar por 2. Por quê? Porque essa parede ela vai ser rebocada tanto por dentro quanto por fora. Então, toda essa extensão aqui externa vai ser rebocada, tá? Assim como por dentro também. Essa parede aqui onde tem a televisão, essa da janela, essa da cama, tá? Percebe que eu ainda não fiz nada relacionado a essa parede aqui, interna. E essa parede aqui por dentro do banheiro, também vai ter que ser levado em consideração. Então, eu vou pegar essa minha área aqui, olha, que eu tinha feito para apenas um lado da parede, e multiplicar por 2. E aí nós vamos ter como resultado aqui, aproximadamente 99,94 metros quadrados. Vou guardar essa informação aqui, ainda não vou arredondar nada, tá? Beleza, o que está faltando aqui de área de parede? Está faltando justamente essa parede interna aqui, olha, parece um L, né? Que é aqui do meu banheiro. Então, eu coloquei as informações para a gente aqui, ó. Tem 3,84 por 3, que é o pé direito. Então, vou fazer esse cálculo aqui. Eu vou mudar de cor aqui para não ficar confuso. E vou fazer o cálculo aqui dessa parede interna, olha. Então, essa minha parede interna aqui, essa minha área A, né? Ela vai ser 3,84 vezes 3. Então, vou colocar aqui, ó, 3,84 vezes 3. Vai me dar uma área aqui de aproximadamente 11,52 metros quadrados. Lembra, nós temos aí uma esquadria nessa minha parede, que é justamente a porta de entrada para o banheiro. Então, eu vou ter que estar descontando também isso daí. Então, a área dessa minha porta aqui, que eu vou pegar e multiplicar 0,60 vezes 2,10, vai me dar aqui uma área de porta de aproximadamente 1,26 metros quadrados, tá? E aí eu vou ter uma área final aqui, subtraindo essas duas informações, 11,52 menos 1,26. Vou ter aqui, olha,
10,26, tá? 10,26 metros quadrados. Só que da mesma maneira que nós fizemos anteriormente, eu vou precisar multiplicar por 2, porque essa parede ela vai ser rebocada aqui por fora e por dentro. Essa parte aqui, semelhante à letra L, né? Então, nós vamos estar multiplicando aqui, ó, vezes 2. Então, esses 10,26 vezes 2 vai me dar uma área aí de 20,52 metros quadrados, tá? Então, já está quase lá a nossa informação que a gente tanto precisa, que é a nossa área de reboco, beleza? Minha área de reboco final, ela vai ser nada mais, nada menos do que a soma dessas duas informações aqui, ó, dessa e dessa, tá? Então, minha área de reboco aí, eu vou estar somando de 99,94 mais 20,52, tá? 120,46 metros quadrados. Essa é a minha área de reboco aqui final. Então, calculada essa área total, efetivamente, aí, que a gente vai precisar para fazer o serviço de reboco, né? Eliminando todas essas áreas que seriam destinadas para as esquadrias, nós vamos ter aqui um total de 120,46 metros quadrados. E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos precisar achar o volume de reboco. Então, vai ser essa área vezes a espessura do reboco que foi indicada no enunciado da questão, que é a mesma que a norma também nos indica, né? Que é 1,5 cm. Trazendo isso para metros, ficaria 0,015 metros, tá? Então, fazendo essa continha aqui, nós vamos ter aqui um volume de reboco de aproximadamente 1,807 metros cúbicos de reboco, tá? Quase ali 2 metros cúbicos de reboco, perfeito? Essa informação aqui, ela vai ser bastante útil para ela, vamos estar guardando essa informação aqui por enquanto, tá bom? Para podermos utilizar essa informação, nós precisamos de uma outra, que é o consumo de cimento. Esse consumo de cimento, ele vai ser calculado baseado no traço que nos foi passado, tá? Então, para fazermos esse cálculo do consumo de cimento, onde a fórmula é C, cimento, né, consumo de cimento, nós vamos estar fazendo essa continha aqui, levando em consideração o peso específico da argamassa, dividido pela somatória do traço, tá bom? Então, peso específico da argamassa dividido pela somatória do traço. O peso específico da argamassa, que nós estamos levando em consideração aqui na questão, para o reboco, está valendo 2.100 quilos por metro cúbico, tá certo? O nosso traço, nós vamos realmente somar toda aquela proporção. Então, o nosso traço para reboco, ele vale aqui 1 para 2 para 4, tá? Onde, na verdade, nós vamos estar somando esses valores aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui 2.100 dividido por 7, tá certo? Essa conta aqui, olha, fazendo essa continha, nós vamos descobrir aqui um valor de 300 quilos por metro cúbico. O que é que significa essa informação? Que é um ponto importante aí. Você não deve se prender apenas à parte mecânica do cálculo, você tem que ir fazendo o cálculo e procurando entender o que é que está acontecendo. Quando nós descobrimos esse valor de 300 quilos por metro cúbico, significa para mim que toda vez que eu precisar fazer 1 metro cúbico de concreto, de argamassa, perdão, eu vou estar utilizando, em média, 300 quilos, tá? Só que sempre vai ser 300 quilos? Não, vai depender do traço que eu estou utilizando. Para esse traço, 1 para 2 para 4, vai ser esse valor de 300 quilos por metro cúbico, tá certo? É só você observar o seguinte, olha, um traço que é muito utilizado também é o traço 1 para 2 para 3. Se eu tirasse esse 4 e colocasse o 3 aqui, quando eu somasse isso daqui, ia dar 6, né? Então, por exemplo, 2.100 dividido por 6 vai dar 350. Perceba que já mudou esse valor aqui, ó, tá? Então, você tem que observar qual traço que você está utilizando e o que é que está acontecendo aí no enunciado da questão que você está fazendo, tá certo? Então, já sabemos aqui que para fazer um metro de argamassa, nós vamos estar precisando de 300 quilos. Perfeito. Só que, no nosso caso aqui, nós não vamos precisar de apenas 1 metro cúbico, nós vamos estar precisando de mais, nós vamos estar precisando de 1,807 metros cúbicos, quase 2, né? Para nós sabermos quanto de cimento nós vamos estar utilizando, a gente vai fazer aqui, nada mais, nada menos, do que uma regra de 3, tá bom? Então, essa regra de 3 aqui, ela vai me mostrar o seguinte, olha.
Para eu conseguir aqui 1 metro cúbico de concreto, eu estou utilizando, em média, 1 metro cúbico de argamassa, melhor dizendo, né? Eu estou utilizando, em média, 300 quilos, tá? Então, 1 metro cúbico de argamassa, 300 quilos de cimento. Para eu conseguir aqui um volume superior, que no caso é 1,807 metros cúbicos de argamassa, quantos quilos aqui eu vou precisar de cimento? Então, eu faço essa regrinha de 3 aqui, tá? E eu vou estar descobrindo aqui um valor de aproximadamente 542 quilos e 100 gramas de cimento, tá? Então, aproximadamente vai ser esse valor aqui de cimento que eu vou estar precisando para fazer essa quantidade aqui de argamassa. 1,807 metros cúbicos, beleza? Então, esse daqui é o valor de cimento. Eu posso representar esse meu valor de cimento de várias maneiras. Aqui eu representei como quilos, né? Então, nós podemos representar da maneira que a gente compra, que é geralmente em sacos de cimento. Então, aqui eu vou colocar para você um pequeno resumo, que é o que realmente nos interessa, né? Então, o cimento é essa quantidade aqui em quilos, 542,100 quilos. Se eu for transformar para saco de cimento, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar dividindo por 50 quilos, já que um saco de cimento vem com 50 quilos. Quando eu faço essa divisão, eu vou ter aproximadamente 10,84. Como eu não consigo comprar fracionado na maioria das vezes, eu vou arredondar para 11 sacos de cimento. Perfeito? Então aqui eu já tenho a quantidade de cimento para fazer esse reboco todinho aí dessa minha suíte. 11 sacos de cimento. Beleza. E agora? E a quantidade de cal? Como é que eu faço? Lembra que o teu traço ele é proporcional. Para cada uma medida de cimento, eu preciso de 2 de cal. Então, eu vou pegar esse valor aqui, ó, 542,100, e multiplicar por 2, tá? Então, 542,100 vezes 2. Isso daí vai estar me dando aí um pouco mais de 1 tonelada, né, de cal, né? Aproximadamente aqui, olha, 1.084,200 gramas, né, de cal. Então, 1.084 quilos e 200 gramas de cal. A cal já tem um detalhe, ela não vende em sacos de 50, aliás, até vende, mas é muito difícil de encontrar na nossa região. Geralmente a gente encontra em sacos de 20 quilos. Então, vou estar dividido por 20 e vou estar achando aqui aproximadamente 54,21 sacos de cal, que eu posso estar arredondando aqui, por exemplo, para 55, tá? Então, 55 sacos de cal aqui. E por último, nós vamos estar fazendo aqui o dimensionamento da minha areia. E aí tem um detalhe, que eu vou até colocar um asterisco aqui, ó, para você lembrar depois. A areia, se eu for me basear pelo traço aqui, né, vai ser 4 vezes o valor do meu cimento. Beleza, então eu vou pegar aqui 542,100 vezes 4. Isso daqui vai me dar um valor aproximadamente de 2.168,400 gramas aqui, né, de areia. Então, um pouco mais do que 2 toneladas de areia aí. Só que tem um detalhe. Nós não compramos areia nesse formato aqui, nessa unidade. Ó. Você não chega lá e pede areia em quilos. Você pede a sua areia em metros, tá? No caso, metros cúbicos, né? Só que popularmente as pessoas falam apenas metro. E aí você vai perceber o seguinte, olha. Como se trata de uma areia para reboco, vai ser uma areia fina, tá? A areia fina, ela tem um peso específico de aproximadamente 1.400 quilos por metro cúbico. Perfeito? Aí nós vamos fazer aqui, ó, uma nova regrinha de 3, só para saber essa quantidade aqui de areia em metros, que é a unidade que a gente consegue comprar. Então, olha só, 1.400 quilos de areia correspondem ali a 1 metro cúbico, tá? Essa informação eu apenas transcrevi para cá. Só que nós não temos 1.400 quilos, nós temos mais, nós temos 2.168,400, tá?
Quanto isso daqui é, na verdade, em metro cúbico, que é o que nos interessa? A gente não sabe. Então, a gente faz a continha aqui, né? Vai lá, multiplica e depois divide. Nós vamos estar aqui encontrando que a minha areia em metros vai ser aproximadamente 1,548, ou seja, aproximadamente 1,5 m cúbico de areia. Então, aqui eu posso transcrever agora essa informação. Eu transformei isso daqui que estava em peso, quilos, né, para volume, metros cúbicos, no caso. Então, vai ser aqui 1,548 metros cúbicos, tá? Como eu ainda vou fazer o cálculo do meu contrapiso, né, eu não posso, de repente, fazer um arredondamento aqui, né, trazer essa informação e arredondar, por exemplo, para 2 metros cúbicos. Fica muito arriscado fazer um arredondamento como esse. Afinal, você está arredondando quase que meio metro cúbico de areia, né? Então, é bastante coisa. Então, você dá uma aguentada aqui nessa informação, espera ela aqui, tá? Essas outras duas aqui, como o arredondamento é muito pequeno, tudo bem, isso daqui já serve, deixa desse jeito mesmo. E essa aqui você guarda um pouquinho pro cálculo do contrapiso, tá certo? Até então, alguma dúvida aí nesse cálculo? O do cálculo do contrapiso que nós vamos fazer é muito parecido, tá? Tem alguém aí que tem alguma dúvida com relação até agora no cálculo? Lembrem de falar pelo áudio aí, tá? Para me poder escutá-los. Tá tranquilo até agora, professor. Tranquilo, né? Então, beleza. Qualquer dúvida aí vocês podem estar perguntando. Então, vamos para o cálculo do contrapiso aqui, tá? Para fazer o cálculo do contrapiso, eu vou lá de novo na nossa planta baixa aqui, tá bom? Eu poderia ter colocado logo a informação aqui, suíte, tantos metros quadrados, banheiro da suíte, tantos metros quadrados, mas eu queria só mostrar uma situação para vocês aqui, que isso é muito recorrente. Muitos alunos têm dificuldade em calcular a área de um ambiente, se o ambiente não for todo certinho, todo regular, né? Então, vamos observar o seguinte, que tem algumas coisas que dá para te fazer, para te descobrir essa área aqui. Se tu observar, ó, essa minha suíte aqui, ela tem internamente essa medida aqui, ó, 3,5, desse canto até o início do banheiro, tá? 3,5. E aqui desse outro lado, 3,5 também. Então, se eu traçar uma linha imaginária bem aqui, olha, tá? Eu teria aqui um quadrado de 3,5 por 3,5, tá bom? Então, aqui, ó, 3,5 por 3,5. Só que a minha suíte, a minha parte da suíte, por isso que eu até fiz questão de colocar com cores de revestimento diferente aqui, né? Esse outro cantinho aqui, que é a entrada da minha suíte, também tem que ser levado em consideração, logicamente, né? Aqui vai ter um contrapiso também. Então, esse valor aqui nada mais é do que esse 0,12 aqui, ó, mais 1,30, tá? Então, olha só, 0,12 mais 1,30, tá bom? Então, isso daí ele vai me dar, no caso, 1,42. 1,42 vezes... Olha só, quanto é que vale essa minha medida bem aqui? Ele está me informando aqui fora, 1,08, tá? 1,08. Pronto, agora eu já posso fazer esse cálculo aqui, ó. 3,5 vezes 3,5 vai me dar uma área aqui de 12,25 metros quadrados. E essa área, só dessa entrada aí, da minha suíte, vai ser 1,42 vezes 1,08. Vai dar aproximadamente 1,53. 1,53 mais 12,25 vai dar aproximadamente 13,78. Então, a minha área aqui da suíte, olha, 13,78. É a minha área de piso, né? Só da suíte. Vamos para a área agora do meu banheiro. O banheiro é mais fácil de calcular, tá bem fácil de identificar as medidas aqui, olha. 1,30, 2,30. Então, por isso a importância de você, quando for fazer um projeto, esse ano você vai ver a disciplina de AutoCAD, é você, no momento que fazer seu projeto, conseguir cotar da melhor maneira possível para que não tenha dúvidas, para que o operário não tente adivinhar medidas na hora que ele estiver executando, ou, pior ainda, inventar medidas, né? Então, por exemplo, olha, a área desse meu banheiro aí, ele dá 2,99. Exatamente 2,99, que nós vamos arredondar aqui para 3, tá? Então, somado essas duas áreas aqui, olha, a área do meu banheiro mais essa outra área bem aqui, 3 metros quadrados,
nós vamos ter aqui uma área total de contrapiso igual a 16,78 metros quadrados, tá? Que é metros quadrados também. Perfeito? Então, grave essa informação aí, ó. 16,78 é a área de piso, área de contrapiso, tá bom? Então, pronto, nós já temos a área. Nesse caso, não tem que descontar nada, né? E aí nós vamos fazer o seguinte, olha. Calculada essa área, qual é o próximo passo? Calcular o volume do contrapiso. O volume do contrapiso vai ser a área, 16,78, vezes, lá no enunciado ele me fala que a espessura do meu contrapiso vai ser 2,5 cm. Então, vou transformar essa espessura em metros, olha. 0,025, tá? E aí eu vou ter aqui o meu volume do contrapiso, olha. Qual é o volume do meu contrapiso? Vamos lá. 16,78 vezes 0,025. Eu vou ter aqui 0,419, tá? 0,419 metros cúbicos, tá bom? Pronto, perfeito. Essa é a minha área é meu volume de contrapiso. Preciso isso de contrapiso, né, de argamassa de contrapiso para executar aí a minha obra. Perfeito. Tá legal. Qual é o próximo passo agora aqui? De novo, fazer o meu consumo de cimento. Posso aproveitar os dados anteriores, esses bem aqui que eu fiz ainda agora? Não. Por que eu não posso? Primeiro porque o meu peso específico da minha argamassa de contrapiso é diferente, não é mais 2.100, é 2.300, e o meu traço mudou também. Então você vai ver que já vai ter uma diferença aí, tá bom? Então vamos lá aqui mudar as cores de novo, e aí nós vamos fazer aqui o meu consumo de cimento, olha. C, cimento, vai ser aqui, olha, peso específico, né, do CP, que é o corpo o meu contrapiso, dividido pela somatória do traço, tá? Então, olha só, esse meu peso específico aqui, como eu te falei, ele mudou, é um peso específico maior, né? Não é mais 2.100, é 2.300 agora. Por quê? Porque a areia que eu estou utilizando é diferente. Cimento pode ser igual, mas a areia é diferente. É uma areia mais densa, mais pesada, entre aspas, tá? Somatória do meu traço. O traço que eu coloquei lá de contrapiso é o traço de 1 para 3. Então, vou colocar aqui, olha, 1 e o 3. Vou somar eles dois aqui, tá bom? Então, vai ser 2.300 dividido por 4. Então, esse meu consumo de cimento aqui, é só eu dividir 2.300 por 4. Vai dar aqui, olha, percebe como aumenta? 575, não, inteiro, né? 575 metros, só um minutinho que ela vai travar de novo, só um minutinho. 575 quilos, tá? De cimento. Perfeito, já tenho aqui a minha medida de cimento. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz bem aqui, olha. Já tenho aqui a minha quantidade de cimento, né? Posso fazer logo aquela transformação, por exemplo, para sacos de cimento, não tem problema. E depois eu vou fazer aquela mesma proporção para me descobrir a quantidade em areia. Então vamos lá, fazer o mesmo passo a passo do item anterior, que foi a letra A, né? Se eu pegar esse valor de 575 e dividir por 50, que é a medida de um saco de cimento, eu vou ter aproximadamente aqui, ó, vou pegar aqui 575 dividido por 50, eu vou ter aproximadamente aqui 11 sacos e meio, tá? De cimento. Então, aproximadamente 12, tá bom? E a minha areia? A minha areia eu vou fazer em função da quantidade de cimento. Quanto de areia eu tenho? Sempre 3 vezes a mais da minha quantidade de cimento. Então, aqui a minha areia, eu vou pegar os 575 e multiplicar por 3, tá? Já que a proporção é essa aí. Então, 575 vezes 3, eu vou ter aqui aproximadamente 1.725 quilos de areia, tá? Termina aqui? Não, lembra que a minha areia, ela não é contabilizada, perdão, ela não é contabilizada em quilos, né? Ela é contabilizada em metros cúbicos. Então, olha só, tem um detalhe. Bem aqui no final da letra A, aqui, olha, nós fizemos aqui uma proporção
onde nós utilizávamos aqui uma regra de 3, né, onde nós utilizávamos o preço específico da areia fina, vale 1.400, tá? Nós vamos precisar dessa mesma informação, só que agora para a areia grossa, que é destinada aí para o contrapiso. Então, essa areia grossa, ela vai ter um peso específico aqui de aproximadamente 1.500. Aumenta, logicamente, tá? São mais grãos, né? Os grãos mais densos. Então, vai para 1.500 quilos por metro cúbico. E aí nós vamos pegar essa informação e essa daqui para fazer uma regrinha de 3 e descobrir a quantidade de areia em metros que eu vou precisar, tá? Então, vai ser o mesmo procedimento, olha, 1.500 corresponde a 1 metro cúbico, né? Então, qual vai ser aqui a minha quantidade de metros a partir desse meu valor aqui em peso, que eu acabei de descobrir agora, que no caso é 1.725. Vai dar um pouquinho maior só do que 1 metro, né? Então, vou colocar aqui, ó, e nós vamos aqui para o resultado final. Vou pegar a calculadora aqui. Então, nós vamos fazer aqui, ó, 1.725 dividido por 1.500, tá? Fazendo a regra de 3, nós vamos ter aqui aproximadamente 1,150 metros cúbicos. Então, como eu te falei, olha, é um pouquinho a mais do que 1 metro, né? Porque a diferença aqui é 225 quilos, então corresponde a isso daqui de acréscimo de volume aí, ó, tá? E agora que nós temos esse valor final aqui, ó, nós podemos, de repente, casar essa informação com essa daqui, olha. Lembra? Aquela que nós deixamos aqui esperando, né? Essa informação bem aqui, ó. E aí nós podemos ter, como essa obra aqui provavelmente vai ser feita numa mesma construção, né? Vai fazer ao mesmo tempo. Então nós podemos juntar toda essa quantificação de material. Olha. Por exemplo, o que é que precisaria comprar para fazer isso daqui? Essa parte do serviço, logicamente, né? Cimento. Aqui foram 11 sacos, aqui foram 12. Então, nós vamos aí para 23 sacos de cimento, tá certo? 23 sacos de cimento. Cal, vai continuar essa mesma quantidade aqui, 55 sacos. Lembrando que esses sacos aqui são de 20 quilos, tá? Aqui são de 50, né? Importante frisar isso daí. Areia. Nós vamos estar somando esses valores aqui da areia. Esse valor aqui e esse outro valor aqui. Vamos ver agora se já fica mais tranquilo para fazer arredondamentos. Olha. Então, 1.548 mais 1.150. Então, nós vamos ter aqui de areia aproximadamente 2,698 metros cúbicos, tá? Isso daqui é aproximadamente, né, 700. Então, agora sim, eu posso, de repente, fazer um acréscimo para ser 3 metros cúbicos. Até porque, pessoal, as lojas de material de construção, elas não vendem essa metragem fracionada, tá? Elas vendem sempre números inteiros. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 metros, tá bom? Uma carrada inteira, que são 12 metros, uma carrada corresponde a 12 metros cúbicos. Então, nesse caso aqui, você é obrigado a arredondar, até porque, querendo ou não, tem um ou outro desperdício, você não conseguiria comprar esse valor fracionado, você teria que fazer esse valor, teria que fazer uma compra aqui de um valor arredondado. Então, no caso aqui, 3 metros cúbicos. Então, essa informação aqui, olha, é o que realmente vai nos interessar, o quantitativo de cada material. E a volumetria está toda exemplificada ao longo do cálculo, tá certo? E aqui nós podemos saber qual que seria aqui a quantidade de material para fazer esse projetinho aqui dessa suíte. Perfeito? Espero que vocês tenham compreendido. E aí, qualquer dúvida, eu vou passar aqui para a nossa sala para a gente tirar as dúvidas aí na nossa sala, tá? E aí você vai perguntando para que a gente possa solucionar as dúvidas que ficaram aí para vocês, beleza?